Vamos lá, pessoal, resolver o problema aqui 1253, né? O problema da cifra de César, beleza? Então, Júlio César usava um sistema de criptografia. Isso aqui, pessoal, quando você estuda segurança da informação, geralmente você vê um pouco sobre essa cifra de César, tá? Então, não é uma coisa que foi inventada aqui do nada, nesse caso. Agora conhecido como cifra de César, que trocava cada letra pelo equivalente em duas posições adiante no alfabeto. Por exemplo, A vira C, então veja só, né, ali a palavra toda, né, ela ia pegar cada letra e ia avançar ali algumas posições. Então A vira C, R vira T, etc. Ao final do alfabeto, nós voltamos para o começo, isso é, Y, que está lá no finalzinho do alfabeto, né, vira A. Então, nós podemos, é claro, tentar trocar as letras com quaisquer número de posições. Então, ele fala aqui que a cifra de César trocava a letra com, né, o equivalente em duas posições adiante. Mas ele está dizendo aqui que, pô, a gente poderia usar essa estratégia, só que variando a quantidade de letras que a gente avança, né? Então, veja só. A entrada contém vários casos de teste. Então, olha só. De novo, nesse problema a gente só tem uma entrada, né? Assim, é um bloco só de entrada, onde a gente vai receber várias palavras aqui para processar. Tudo bem? Diferente daquelas situações onde a gente tem vários exemplos de entrada em bloquinhos separados, né? Onde cada exemplo ali seria uma execução separada do código. Aqui no caso, né? Isso aqui vai ser uma execução só do nosso código, tá? Então, assim, numa execução a gente vai ter que processar tudo, beleza? Então, a primeira linha de entrada contém um inteiro n, né? Então, esse daqui é o nosso n, que indica a quantidade de casos de teste. Cada caso de teste é composto por duas linhas, tá? Então, aqui é um caso de teste, aqui é outro caso de teste, tá? Então, são 6 no total. Cada caso de teste é formado por duas linhas. A primeira linha contém uma string com até 50 caracteres maiúsculos, tá? Então a gente não precisa se preocupar com letras minúsculas, que é a sentença após ela ter sido codificada através desta cifra de César modificada. Por que modificada? Porque ele diz aqui que a cifra de César avança duas posições, né? Enquanto que a cifra que está sendo utilizada aqui pode avançar um número diferente de posições, tá? Então, a segunda linha contém um número inteiro, ou melhor, contém um número que varia de 0 a 25. Mas, ok, vai ser inteiro, apesar de ele não ter deixado explícito aqui, né? Varia de 0 a 25 e que representa quantas posições cada letra foi deslocada para a direita, né, no alfabeto. Beleza? Então, veja só. Aqui ele nos dá uma palavra que está codificada, tá? E aqui ele fala qual que foi a quantidade de posições, né? A chave, basicamente, que foi utilizada para essa criptografia. Ou seja, se a gente pega a letra E, né? Originalmente, ela era uma letra C. Por quê? Porque ela foi avançada em duas posições, como é a cifra de César ali, que ele diz que é o jeito normal, tá? Então, esse aqui é um exemplo onde utilizou-se, né, cada letra foi avançada em duas posições, onde isso resultou nisso, tá? E a gente precisa fazer o quê? A gente vai receber esses valores e a gente vai precisar fazer o processo inverso de descriptografar. Ou seja, cada letra aqui a gente volta duas posições, tá? Aqui, duas posições, mas se a gente pega o exemplo de baixo, né, ele já utilizou ali o número 10, né? Então, como ele utilizou 10, né? A gente vai precisar pegar isso daqui e cada letrinha voltar 10 posições, tá? E assim por diante, beleza? E aí, como saída, né? Para cada palavra aqui para cada palavra criptografada, a gente vai precisar imprimir uma linha de saída com texto decodificado, né?
ou seja, transformado novamente para o texto original, conforme as regras acima e o exemplo abaixo. Vamos lá? Então, vai ser parecida a estrutura inicial com o exercício 1168, né? Então, eu acho que eu posso até copiar dele aqui rapidinho, só o início, né? Onde a gente vai ler o N, que é o número de casos de teste. Deixa eu dar zoom aqui nesse código, né? E aí depois a gente pode fazer um for aqui, onde a cada ciclo a gente lê uma palavra, lê ali o número de posições que foi avançado para formar essa palavra e a gente vai lá, decodifica e imprime. Tá? Então, esse for aqui vai ser para a gente ir percorrendo, né, cada um dos casos de teste e processando. Beleza? Então, ok. Tá? Aqui, pessoal, eu vou... Como a gente não está utilizando esse i, tá? A gente não vai precisar utilizar, vou colocar ele aqui como underline, né? Que é quando você quer criar, você é obrigado a criar uma variável para alguma coisa, mas você não vai utilizar ela, né? Aí às vezes a gente chama de underline, beleza? Então, aqui no caso a gente não vai ter número, né? A gente vai ter o quê? Texto codificado, tá? Recebe, né? O que vem ali a seguir. Tá? Então a gente já leu. Aqui vamos dizer que essa linha. Aí eu preciso ler também o número ali que foi utilizado, né? O número de posições que foi avançado para codificar esse texto. Então, eu vou chamar esse número de chave, tá? Int, porque aqui isso é um número, né? Então aqui eu converto para inteiro, aqui em cima não, porque é um texto, beleza? Então, pessoal, veja, a gente está lendo o texto codificado, tá? Nossa tarefa não é codificar, nossa tarefa é decodificar, tá? Então, a gente recebe o texto codificado, a gente vai precisar descriptografá-lo, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou criar um vetorzinho aqui, porque, veja bem, como que a gente vai decodificar? A gente vai precisar pegar aqui cada letra, né? E subtrair, né? Voltar ela em tal quantidade de posições, né? Então, a princípio, eu vou criar um vetor onde a gente vai armazenando a letra que a gente conseguiu decodificar. Depois a gente transforma esse vetor para texto, tá? Então, vou chamar aqui, ó, de texto decodificado. Decodificado. E aí vamos criar um vetor aqui com a mesma quantidade de caracteres que o nosso texto codificado tem. Tá? Então, eu vou preencher esse vetor a princípio com zeros mesmo, tá? Então, for i in range, tá? E aí para a gente pegar o tamanho do texto, né? A gente já viu isso, né? Len, e aí a gente pega ali texto codificado, né? Então veja, eu estou criando aqui um vetor chamado texto decodificado com o número de posições equivalente ao número de caracteres do texto codificado, beleza? Agora eu vou começar a percorrer os caracteres desse texto para a gente processar, tá? Então, for i in range, de novo, com base no tamanho aqui, né? Texto decodificado. Beleza. A gente vai percorrer cada letra aqui desse texto. Não, vamos colocar aqui texto codificado, né? Apesar de que os dois têm o mesmo tamanho, mas a gente está trabalhando com base nisso. Então, a gente vai percorrer cada letra desse texto codificado, tá? Ou até melhor, gente, olha, eu coloquei range aqui porque eu tinha solucionado dessa forma, mas agora eu acabei de ter uma ideia melhor, tá? A gente pode pegar cada caractere e já isolar nesse for. Caractere. Ó, for caractere in texto codificado. Então, ele vai percorrer todo esse texto, tá? Cada caractere desse texto,
e, né, cada vez essa variável caractere vai estar representando um caractere diferente, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, né? Só para a gente ter um panorama aqui antes de continuar. Então, vou rodar aqui o código só para ver se está tudo certo até aqui. Tirar um pouco o zoom. Vamos criar um exemplo aqui de teste com apenas uma palavra criptografada. Deixa eu colocar aqui, ó, ABC, chave 2, tá? Olha lá. Então, esse nosso for, ele está percorrendo essas letras, beleza? Então, o for está percorrendo o texto codificado e cada ciclo, né, essa variável caractere está contendo um caractere diferente do texto. Então, repara que ele já está tratando esse texto como se fosse uma espécie de vetor, né? Automaticamente. Beleza? Então, se aqui a gente já está iterando sobre os caracteres, né? E já está percorrendo os caracteres, a gente pode aplicar aqui a lógica, né? Pessoal, beleza, chegou agora o momento crucial, né? O momento da gente calcular o caractere, qual que seria o caractere original, né? Com base na chave, que é o número ali de posições que foi utilizado para codificar. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar esse caractere e subtrair posições, né? Preciso fazer ele voltar. Por exemplo, vamos supor aqui que o caractere é igual a D, tá? Eu preciso fazer ele voltar, por exemplo, 2 posições. Como que eu vou fazer isso? Né? Para quem viu as videoaulas lá de string, já vai ter uma ideia. A gente vai utilizar o que a gente chama de tabela ASCII, né? Então, cada letra, pessoal, na programação, cada caractere, ela tem um código, tá? E a forma mais fácil de a gente processar caracteres assim, avançando ou retornando posições, é considerando o código da tabela ASCII. Então, veja só, vamos focar aqui nessa porção. Veja, o caractere A maiúsculo, né, que a gente só vai estar utilizando letra maiúscula nesse problema, o A maiúsculo, ele é o caractere de código 65. O B é o caractere de código 66, tá? Até chegar no Z, que é o caractere de código 90. Então, vamos trabalhar em cima do código do caractere. E como que a gente vai descobrir o código do caractere? Né? A gente tem uma função para isso. Vou até chamar aqui, ó, code caract, tá? Vou criar uma variável aqui para a gente armazenar esse código. Como que a gente faz para pegar o código? A gente tem a função ord, tá? E aí eu passo aqui, ó, caractere. Essa função ord, ela pega o código do caractere conforme a tabela ASCII, beleza? Então, eu poderia até fazer o seguinte, ó, printar aqui, ó, code caract, só para vocês verem os códigos aqui. Para vocês verem que cada tabela ASCII realmente funciona aqui no Python, da mesma forma que funciona em outras linguagens, tá? Então, vamos lá. Mesmo exemplo, né? ABC 2. Só que agora ele não vai imprimir os caracteres, ele vai imprimir os códigos. Então, olha lá. A letra A é o código 65, a letra B 66 e a letra C 67, beleza? Então, a gente já está conseguindo pegar o código do caractere aqui certinho. O que a gente precisa fazer? Essa chave, esse número, foi utilizado para quantificar quantas posições que foi avançado, né? Então, por exemplo, se a gente tem um caractere D aqui e a chave, né? E a chave, por exemplo, foi 2, então o caractere original era... Qual que era o original? Era B, né? Por quê? Porque a gente precisa retornar 2 posições para obter o caractere original, tá? Ou seja, a gente precisa subtrair a chave desse código do caractere, beleza? Então, já vamos pegar aqui na mesma linha e já subtrair esse, né? Ou melhor, vou separar aqui para ficar bem organizadinho. Code original, criar outra variável. Recebe code caract menos
chave, porque agora a gente não quer avançar. Para avançar, a gente usaria adição, mas para voltar, né, a gente utiliza aqui subtração. Beleza? Acho que, pessoal, não sei se faz sentido, mas talvez chamar essa variável de posições vai ficar mais intuitivo, né? É que na criptografia a gente geralmente chamaria algo assim de chave mesmo, tá? Vamos chamar de posições, né? Então a gente retorna tantas posições. E aí, pessoal, a princípio parece que está tudo ok e que a gente já poderia pegar aqui, ó, e colocar dentro do vetor que a gente acabou de processar, né? Opa, inclusive, acabei de perceber um detalhe. Como eu não estou usando o contador aqui, né? Igual eu ia fazer inicialmente, eu vou ter que mudar a lógica desse vetor. Em vez de criar o vetor aqui já pré-preenchido, eu vou fazer diferente. Eu vou criar ele aqui como uma string vazia, tá? É só mudar um pouquinho a lógica e beleza. Então, vamos lá. A princípio, eu poderia pegar aqui o texto decodificado, né? E fazer o seguinte, mais igual, para ele acrescentar um caractere no final aqui. E, pessoal, faz sentido eu fazer isso aqui, ó? Code original? Não, né? Porque esse código original é um número. Por exemplo, eu tenho lá o código do caractere B, que é 66. Eu vou colocar 66 aqui dentro para exibir para o usuário? Não, né? Agora eu vou querer fazer o processo inverso. Eu tenho esse número, como que eu transformo ele para caractere de volta? Né? Aí para isso a gente tem uma outra função, que é a função SHR. Tá? A leitura disso seria algo como char. Né? Então, repara, usei a função ord para obter o código do caractere, né? Depois, usei esses códigos para conseguir fazer um cálculo aritmético para mexer nas posições. E agora eu transformo em caractere novamente e junto com o texto decodificado. Essa variável aqui a gente vai crescendo, né? Cada caractere que a gente processa, a gente adiciona ele ali decodificado, tá? A princípio, pessoal, parece que está ok, tá? Vamos mandar ele exibir. Então, ó, depois que a gente percorreu a palavra toda, tá? Vamos sair aqui do for, né? Desse for aqui que percorre a palavra e vamos printar aqui, ó, texto decodificado. Não vai dar certo, tá? A gente vai ter alguns problemas ainda. Então, quer dizer, em alguns casos vai dar certo e outros não, né? Vamos pegar aqui esse conjunto total aqui de exemplo, jogar aqui. Ok. Então, olha só. A gente pega o primeiro exemplo. Bom, deu certo, né? Vamos lá. A gente pegar aqui, né? Isso daqui deveria virar aqui o top coder. E beleza, funcionou. Agora, isso aqui deveria virar o quê? Né? Isso aqui deveria virar aqui, ó, QRST até P, né? Repara que chega um momento que ele volta para o A. Beleza. Funcionou? Não, né? Quer dizer, a partir de determinado ponto tá certo, mas o começo tá errado. Por quê? Vocês entendem o porquê disso? Né? Se a gente pega aqui, ó, letra K, né? Letra K é qual? Aqui na ASCII. Letra K é de código 75, né? Vamos lá. Peraí. Letra K é de código 75. E aqui, ó, a gente volta 10 posições. 75 menos 10 vai para 65, que é o A. Beleza? Perfeito. Agora o problema é que se eu pego a letra J, qual que é o código da letra J? Né? É o 74. Se eu volto 10 posições, né? Então 74 menos 10, eu vou para o 64. 64 é o arroba, né? Por isso que ele mostrou aqui arroba. E não é a ideia, né? A ideia é, se ficar menor que 65, né? Então, assim, se a gente vai, por exemplo, eu estou aqui no J, eu volto 10, então
Chegou aqui no A, o que viria antes do A? O Z. Tá? Então é como se fosse um ciclo, né? Ah, então a gente vai precisar colocar um pouquinho mais de lógica aqui. Para quê? Então, olha só. A gente fez a conta aqui voltando às posições e a gente pode colocar um if. Se COD original aqui que a gente calculou for menor que 65, ou seja, a gente voltou a ponto de passar ali do A, né? E começar a entrar em outros caracteres. O que a gente vai fazer? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar COD original e mais igual a 25. Por quê? Olha só, se a gente cai aqui no 74, né, que é o arroba, tá errado. Eu deveria ter caído aonde? No 90, né? Então, na verdade, não é nem 25, seria 26, né? Nossa, de onde eu tirei 25? São 26 caracteres, né? Então, eu somo 26 para ele ir lá pro final, né? Então, se a gente estiver no 63, né? Então, qual que seria o correto? O correto seria ele ter ido pro 89. Beleza? Então, a gente tem que fazer essa correção aqui para que esse ciclo funcionasse como se só existisse de A a Z, né? Ignorando aqui o resto da tabela ASCII. Beleza? Pessoal, detalhe. Essa lógica que funciona vai funcionar para todos os casos. Por quê? Porque o problema, ele falou aqui que a segunda linha, né? A quantidade de posições que foi mexida, ela varia de 0 a 25, tá? Então, beleza. Eu usei aquela lógica e tá ok. Agora vamos supor que não houvesse limite. Vamos supor que eu pudesse ter aqui um 100, por exemplo. O que poderia acontecer? Poderia acontecer de eu ter, por exemplo, uma letra M, que é 76. Não, vamos. 100 eu exagerei, né? Vamos colocar aqui 60. Vamos supor que aqui fosse 60. Aí eu tenho a letra M, que é 77, né? 77 menos 60 vai para 17, tá? Que é uma coisa aqui que nem caractere é direito, né? Vai para 17. Adicionar 26 resolve? Se eu pego 17 mais 26, vamos lá, vai dar 33, 43. Cairia aqui, então não resolveria. Então, se não houvesse essa limitação que o próprio problema coloca, eu usaria uma outra lógica, que seria a seguinte. Seria colocar assim, ó. COD recebe 91 menos 65 menos COD. Tá? Por quê? Eu verificaria o quanto que eu acabei saindo aqui da tabela ASCII na hora de voltar às posições, né? Independente do quanto foi, eu vou verificar o quanto que eu acabei saindo, né? E aí eu subtraio de 91, tá? Beleza. Tá, mas aqui a gente tem essa limitação, então coloca 26, tá? E aí a gente volta lá pro final do abecedário, beleza. Ok? Agora, executando novamente. Pegar aqui o nosso teste. Meu Deus, não copiou direito. Colo, né? Como ele está pegando cada vez assim, ó, ele pega e já processa e exibe o resultado, então vai ficar meio misturadão aqui mesmo, né? Mas olha só, aqui ó, top coder, beleza? Esse outro exemplo, esse outro caso de teste, né? QRSTU, igual tava lá, certinho. Aí o outro, top coder 0. O top coder, como foi mexido 0 posições, né, ele não está realmente criptografado. Então, quando a gente tenta descriptografar, é a mesma coisa, tá? Agora esse daqui, ó, né? O que era esse ZWB, né? Ele é para resultar aqui em AXCHMA.
e, né? Olha lá, beleza, né? E assim por diante. Por fim, vamos pegar o último aqui, ó, lip.sa e tal. Era para virar Hello World, né? E deu certinho. Beleza? Então, fechamos aqui mais um problema, né? O problema 1253. Tá? Tirar isso aqui que era só para explicação mesmo. Fechou.